Continuando aqui. Então, agora vamos ver quem foi o grande professor de Paulo. Pode ler para nós, pastor Johnny. Arábia. Foi onde Paulo passou 3 longos anos de sua vida após a conversão a Cristo. Entregou-se às batalhas de oração, estudou acuradamente a palavra de Deus e conversou face a face com Jesus nas revelações gloriosas que narra em 2 Coríntios 12. O Pronto. próprio Senhor. Por isso que eu falei, como vocês possivelmente ainda não tinham lido, na Arábia... Não, pior que eu li. Porque eu esqueceu, então. Então, olha só, na Arábia, o próprio Cristo ressurreto se revelou para Paulo. O próprio Cristo ressurreto vinha conversar com Paulo. O próprio Cristo ressurreto vinha dar aulas para Paulo. A gente vai ver isso tanto no livro de 2 Coríntios, a gente vai ver alguma coisa em Gálatas, a gente vai entender isso claramente nas cartas paulinas. É lá no deserto da Arábia a revelação da ceia. Olha que interessante, vamos ler 1 Coríntios 11, 23. Nós não lemos esse texto com frequência na ceia, mas a gente não sabe do lugar onde Paulo recebeu essa revelação. Possivelmente foi na Arábia. Olha lá. O que diz aqui o texto? Pode ler? Pode ler. 1 Coríntios 11, 17. Entretanto, nisso que vou dizer, não os elogio, para as reuniões de você... 11, 23 de 1 Coríntios. Perdão. Pois recebi do Senhor... Bom, tá claro aqui, né? Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam Tá isso ótimo. em memória de mim. Olha como o texto é enfático. Pois recebi do Senhor o que também entreguei. Aqui, meus irmãos, nesse texto da ceia do Senhor, podem ver que ele está definindo o que é ceia. Ele está definindo o que é autoavaliação, o que é autoexaminar-se, o que representa o pão, o que representa o vinho. Talvez você diga assim, mas pastor, ele não tinha recebido isso também por parte dos apóstolos? Algumas coisas sim. Mas muitas coisas que Paulo escreve nas suas cartas foram revelações que ele teve direto com Jesus nas suas aulas na Arábia. Extraordinário, extraordinário. Extraordinário. Por isso que quando ele escreve, ele fala em nome do Senhor, ele fala com propriedade. Talvez você diga assim, mas pastor, enquanto Paulo escrevia suas cartas, ele não estava ali recebendo do Espírito Santo? Também. Também. Ele estava recebendo muitas vezes, nas cartas, por exemplo, das prisões, ele estava recebendo ali na prisão, ele estava recebendo uma instrução direta do Espírito Santo de Deus, escrevendo às igrejas. Mas muitas coisas que Paulo fazia, que Paulo anunciava, que Paulo fundamentava, porque, irmãos, Paulo, aqui eu estou abrindo um leque um pouco mais do que a aula de geografia. Paulo, ele define o cristianismo. Ele define, isso é extraordinário. Por exemplo, irmãos, quando ele escreve a carta de Coríntios e fala sobre os dons, ele define como que nós devemos exercitar os dons na igreja. Olha que extraordinário. Irmão, pensem vocês, uma igreja pentecostal sem um livro de 1 Coríntios e 2 Coríntios. O que seria uma igreja pentecostal sem esses livros? Se hoje, com esses livros, já é uma bagunça, muitas vezes. É ou não é? Muita igreja séria, não. Muita igreja séria leva a sério. Mas muita igreja que não é séria, que é guiada pelo Espírito Santo, conforme eles entendem, fazem o quê? Fazem daquele lugar o quê? Um lugar onde qualquer coisa é do Espírito Santo. Então, o que acontece? Paulo, quando ele escreve, Paulo, quando ele fala sobre o casamento, quando ele fala sobre a questão do batismo, quando ele fala sobre a questão
da ceia, quando ele fala sobre a questão do cálice, quando ele fala sobre a questão do corpo de Cristo, o noivo, quando ele fala... Irmãos, quase todas as doutrinas, quem trabalha nas definições é Paulo. Então, Paulo, possivelmente, a maioria dessas doutrinas, ele recebeu em primeira mão de Cristo no deserto da Arábia. Extraordinário. E como se não bastasse, ainda ele vai ao terceiro céu, de lambuja. Eita, homem. Esse homem tinha café no bule, o bule dele era... Né, irmãos? Vocês conseguem entender um pouco ou não? Estão com um pouco de dificuldades sobre isso? Compreendi, pastor. Captei. Captaram? Captei. É claro, irmãos, que, por exemplo, outras pessoas, havia uma sinergia, uma troca de informação. Mas Paulo pode ver que de todos os apóstolos, ele acaba sendo o principal no Novo Testamento. Podem ver que nós temos os evangelhos, temos os escritos joaninos, petrinos, escritos de João, escritos de Pedro, algumas cartas, como Hebreus, que nós não sabemos quem é o autor, eu deduzo que é Paulo, a maneira que escreve para mim é Paulo. E temos o quem? Temos Marcos e Lucas, que escrevem o Evangelho de Marcos e que escreve Atos dos Apóstolos. Mas tirando João, tirando Pedro, tirando Lucas e Marcos, o restante do Novo Testamento praticamente é Paulo. Mais da metade é Paulo, ou pelo menos metade do Novo Testamento é Paulo. 13 cartas são de Paulo. Se realmente Hebreus for de Paulo, é 14. Ou seja, temos 27 livros. É uma coisa absurda. Se não tivéssemos Paulo no Novo Testamento, nós não teríamos o que é a noção de igreja, o que é a pregação do evangelho, o que é missões. Pode ver, tudo isso é com Paulo. Mas tudo isso acontece aonde? Na escola de Deus com Paulo, que é ali no deserto da Arábia. E depois a gente vai ver Paulo em trabalho, Paulo em exercício. Mas Paulo foi, assim, irmãos, fora da curva, acima de tudo e de todos. Agora, olha que interessante. Quando vocês veem as cartas do Novo Testamento, geralmente é assim, ó, vocês vão ver Paulo, Silvano, ou seja, Silas era também apóstolo, Barnabé também era apóstolo, e eles escrevem junto na autoridade com Paulo. Mas Paulo sempre está tomando a frente. Então vocês vão ver bastante isso. Né? Temos a carta também que eu esqueci de Tiago e temos a carta de Judas. Né? Mas assim, olha que coisa extraordinária, irmãos, extraordinária. Então Paulo, possivelmente, ele escreveu tanto porque quando o Senhor se revelou para ele, o Senhor ali deu as diretrizes do que ele iria fazer, do que ele ia fundamentar. E aí ele escreve, e é por isso que ele se torna essa pessoa tão importante no Novo Testamento. Tá bom, meus irmãos? Vocês vão aprender mais com isso, estudando o Novo Testamento. Por exemplo, a introdução do Novo Testamento já vai ser muito legal sobre isso. E depois, se vocês forem fazer o curso do bacharel, nós temos teologia do Novo Testamento. Em teologia do Novo Testamento, aí a gente mergulha um pouco mais sobre esse assunto, porque a gente vai trabalhar um pouco mais sobre as teologias. E algumas matérias a gente acaba falando mais sobre a vida e a obra do apóstolo Paulo. Então é algo, olha, irmãos, é algo fora da curva, é apaixonante, apaixonante. Tá bom? Então eu quis gastar esse minuto aqui para mostrar que o seminário apostólico teve um endereço, foi lá na Arábia. Nessa mesma Arábia, que hoje ela predomina os muçulmanos, predomina uma outra, um outro grupo. Né? Então, leia para nós, pastor Johnny. Vamos lá. Nome. Eis a etimologia do termo Arábia. A designação do povo aparece em grego arabs, plural de árabes. Documentos no epigramático de Estrabão, grego estraton, do século II depois de Cristo. Embora como adjetivo
já se documenta no PA Délfico, do século II a.C. O latim Arabis documenta-se em Virgílio 70 a 19 a.C. E vários derivados aparecem em latim. Arabes, bem como Arabiorum. O francês começou a usar o termo a partir do século XII depois de Cristo. O espanhol Mozarabe em 1115 aqui, é isso mesmo? Isso. Ah, ok, depois de Cristo. E o português Arabe e Arabi nas ordenações afonsinas terminadas em 1446 depois de Cristo. Esse Então, termo, tá bom até aí. Aqui ok, ele vai começar a trabalhar sobre essa questão, né, da palavra, tal. Agora leia aqui para mim. Pode continuar, Lino, pode continuar. Esse termo. ok. Esse termo aparece algumas vezes na Bíblia. Veja 1 Reis 10:15, 2 Crônicas 9:14, Isaías 21:13, Jeremias 25:24, Ezequiel 27:21, 35, Gálatas 1:17 e 4:25. Além de algumas derivações, como arábico, arábio ou árabe aparece significar terra árida ou terra seca. De acordo com The International Standard Bible Enciclopédia, o termo hebraico árabe refere-se sempre, literalmente, não a um país, mas ao povo da Arábia, considerado coletivamente e de modo especial aos árabes nômades. O nome de um país, Arábia, não aparece no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento foi empregado para designar a Síria e a Península do Sinai. Divisão da Arábia. Geograficamente, a Arábia refere-se à Grande Península, um subcontinente situado entre Ásia e África. Sua condição política levou os povos do passado a abrir estradas na região e a disputar suas terras. Até aí, tá bom, pastor Johnny. Ok. Então aqui agora vai vir uma descrição mais sobre os detalhes do que era a Arábia, seu território, o total de quilômetros quadrados, detalhes mais técnicos sobre essa questão. Eu queria agora me concentrar aqui. Vamos ler um pouquinho aqui, ler esse primeiro parágrafo. Gil, os montes se erguem, acidentes geográficos. Acidentes geográficos. Montes se erguem na região quase na vertical. O Mar Morto está na depressão com cerca de 2.400 metros de profundidade. Essa cadeia de altos montes corre a leste e a oeste do Mar Vermelho. No ocidente, acompanha o deserto do Saara e a leste passa pelo Oceano Índico e termina no Golfo Pérsico. Do Golfo da Acaba até o extremo sul de Meca, quase tocando nos montes Acer, no paralelo 20º está o que os árabes chamam de Hal Hijaz, que vem a ser barreira. Segue-se então uma estreita faixa de terra denominada Tihama, desnuda e tórrida. Começamos aí os montes do Iêmen, chegando e alcançar alguns nada menos de 3.000 metros. A cadeia montanhosa que acompanha o Índico é menos elevada que a primeira. Até aí tá bom. Então aqui ele vai começar falando sobre um pouco os seus acidentes geográficos, as questões de proximidades, distâncias, vai falar sobre toda essa região, né? Eu acredito que não precisamos entrar muito em detalhes. Vamos falar um pouco sobre o povo árabe agora. Leia para nós, Gil. A Península Desértica. A Península Desértica, de acordo com a Bíblia, foi ocupada pelos filhos de Cã, Gênesis 10, 26 ao 29, 25, 2 ao 4, 25, 13 ao 15. Todos os árabes procedem de Abraão, com Agar. Gênesis 16, 1 ao 16. Após o nascimento de Isaque, Abraão despediu Agar, que se foi com seu filho Ismael para o deserto. Gênesis 21,
do 8 até o versículo 21. Gênesis 25, versículo 18. Diz que os descendentes de Ismael habitaram no deserto desde Ávila até Sur, que olha para o Egito, como quem vai para a Síria. Os ismaelitas se tornaram famosos mercadores. Compraram José e o venderam no Egito. Gênesis 37, versículo 25. Dá uma pausa aqui. Então, a gente já conhece a história, eu acredito que vocês se lembram, e realmente o povo árabe, ele vem de Ismael. Em outras palavras, os árabes são irmãos dos judeus. Ponto. Passivo. Recentemente, na questão genética, pegaram duas famílias tradicionais de judeus e de árabes e fizeram uns testes de DNA e comprovaram cientificamente que o pai deles é Abraão. Extraordinário. Talvez você pense assim, pastor, nenhuma novidade, a gente conhece isso por toda a vida. Irmãos, isso valida o Gênesis, isso valida há 4.000 anos atrás. Aquela história que a gente tem nas Escrituras, de que Abraão seria pai de muitas nações e abençoaria muitas nações, é verdade, e que realmente o que aconteceu lá realmente foi um fato. E quando o exame de DNA comprova isso, que ambos vêm de um pai, que é Abraão, ou seja, só diz uma coisa, a veracidade e a inerrância das Escrituras. Fantástico, não, irmãos? Só para vocês mencionar cronologicamente, nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Ano zero. Abraão é ano 2000 antes de Cristo. Ou seja, de nós a Abraão é 4.000 anos. Ou seja, como Deus preserva a história. Pastor, mas são povos que se brigam, aí outra história, a gente entra depois nela. Mas, assim, o que importa é a veracidade. Tanto Ismael quanto Isaac são filhos de Abraão e é ponto passivo. Ponto passivo. São irmãos. São irmãos. Agora, deixa eu ler aqui, ó. Surgiu o famoso reino dos Minos, cuja capital era Manaim, 55 de Mariaba. A arqueologia descobriu uma lista contendo nomes dos seus 36 reis. Conheciam o alfabeto semítico e o usavam. O reino dos Minos foi absorvido pelos sabeus, conhecido na Bíblia. Os árabes se relacionavam com os hebreus, compravam e vendiam aos hebreus. Gênesis 37, 27 ao 36, Juízes 6, do 1 até o capítulo 8, 35. Salomão comprou deles ouro, prata e especiarias, segundo a Crônicas 9, 14. Josafá recebeu deles tributos em gado e prata e especiarias, segundo a Crônicas 9, 14. Josafá recebeu deles tributos em gazo e ovelhas. Acabei lendo duas vezes. Segundo a Crônicas 17, 11. No reino de Jorão, os árabes, com outros povos, saquearam Jerusalém. Segundo a Crônicas 21, 16. Uzias os expulsou do país. Segundo a Crônicas 26, 7. Estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. Atos 2, 11. Paulo passou 3 anos na Arábia. Gálatas 1, 17. Mais uma vez aqui, Paulo falando sobre ele na Arábia. E é interessante que no livro de Gálatas, Paulo chama a atenção de Pedro, e Paulo disse em Gálatas que esteve com os apóstolos durante um período pequeno e que, na realidade, o que aprendeu, aprendeu com Cristo, mostrando o seguinte, ele não estava ali fazendo uma acepção à escola apostólica, ele só estava fazendo ali um endossamento, dizendo, vocês tiveram uma escola, não tiveram? Tiveram. A minha escola foi com o mestre. E os apóstolos não desprezaram Paulo por isso, e Paulo também não se supervalorizou aos apóstolos. Pelo contrário, Paulo só estava dizendo o seguinte, vocês tiveram uma escola durante 3 anos e meio em loco com o mestre, eu tive uma escola com o mestre. E em Gálatas também Paulo chama a atenção de Pedro, por causa daquela questão da acepção de pessoas. E Pedro, o que faz? Pedro, besta, rapaz, eu sou apóstolo, aceito. Irmãos, guarda isso.
um verdadeiro filho de Deus, ele é ensinado. Pedro, o líder dos apóstolos, sendo instruído agora por Paulo e dando a mão à palmatória. Fantástico. O pastor Enéas não cita aqui, mas há um outro episódio muito curioso de Neemias. Olha que interessante. Vamos abrir no livro de Neemias. No livro de Neemias, vai traduzir como os árabes. Pastor, tá cortando aqui, eu não sei se é a minha internet ou a sua. Portanto, internet. Ah, tá. É verdade, tá cortando. Melhorou agora? Vocês perderam muito, não? Vocês entenderam o que eu falei? E agora, melhorou? Pastor, tô te ouvindo agora. Tô ouvindo também. Então, onde eu parei? Onde cortou? Foi a minha internet, o cabo que soltou aqui, eu não percebi. Eu Na só vi o verdade, senhor com a Bíblia na mão, eu não ouvi. Ah, vocês não ouviram quase nada do que eu falei? vinha dando alguns cortes assim, mas era poucos, mas dessa vez cortou Foi, bastante. foi. Então, vamos voltar aqui. Eu estou comentando aqui com vocês, irmãos, sobre o seguinte. Eu falei de Paulo em Gálatas. Vocês viram isso? Não. Beleza. Paulo em Gálatas valida que a sua escola foi na Arábia, mas ele não mostra supervalorização e desconsideração da escola apostólica, até porque seria impossível. Os apóstolos foram treinados pelo próprio Jesus, homem, e depois foram validados pelo Jesus ressurreto. Como Paulo seria besta e louco de dizer, eu sou melhor do que vocês, porque a minha aula só foi com Jesus ressurreto. Não, Paulo não era arrogante. Mas o que Paulo estava fazendo em Gálatas? Paulo, quando ele fala em Gálatas sobre que ele ficou na escola da Arábia por 3 anos, ele está dizendo o seguinte, olha, vocês foram formados 3 anos com Nazareno, enquanto ele era carne, e depois que ele ressuscita. E eu fiquei 3 anos na Arábia, tendo experiências com ele, como? Com ele ressurreto. Ou seja, a minha escola foi importante, como a de vocês foi importante. Então, Paulo faz uma autodefesa aqui. E ainda em Gálatas, Paulo repreende Pedro, porque Pedro estava tendo acepção de pessoas. E Pedro não desconsidera Paulo, porque Pedro, como homem cheio do Espírito Santo, viu que estava errado. Ele estava literalmente dando inclinação aos judaizantes. E Paulo o repreende. E Pedro, cheio do Espírito Santo, dá a mão à palmatória. Foi isso que eu tinha dito há pouco. Só que agora, aqui voltando ao texto, o pastor Enéas faz vários apanhados dos árabes no Velho Testamento, mas ele não cita um apanhado. E qual é o apanhado, irmãos? O apanhado é aqui, no livro de Neemias. Olha que interessante. Neemias 4, 7. E esse texto vale a pena a gente ler na versão NVI e vale a pena ler nas outras versões. Eu vou abrir aqui na My Bible, nas outras versões. Leia para nós, quem achou. Amém, vou ler. Neemias 4, versículo 7. Quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, Tá bom ficaram até aí. furiosos. Tá bom. Por que eu estou dando esse destaque aqui e pedir obrigado, viu, Gil? É o principal, ó. Quando Sambalate e Tobias, na Arai, né, que é aquela versão, na realidade, revista e atualizada interlinear, ela diz assim, e os arábios. Eu gosto muito da My Bible porque você pode estar usando aqui os textos de Strong. E aqui, quando passa os arábios, vamos ver, olha o que Strong comenta no original. Strong está dizendo o seguinte aqui. Que é um gentílico arábio, que seria um povo misturado. Habitantes da Arábia, morador das estepes. Olha que interessante. Vamos ver em outras versões. Eu não sei se vocês têm outras versões. Vocês têm outras versões aí? Eu tô só com a NVI aqui, mas deixa eu pegar as outras. Não, então tem problema.
Eu tenho a revista corrigida aqui. Ótimo, leia na revista corrigida que eu vou ler na King James. Deixa eu achar aqui. Ó, na King James diz: quando, porém, Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdote, mais uma vez citando os árabes aqui. Um povo que estava unido juntamente com Sambalat e Tobias, para quê? Para fazer o que? Frente contra Neemias e os habitantes de Jerusalém. Detalhe, não eram somente eles, os habitantes e os poderosos de Samaria também faziam frente com eles para que as construções das muralhas não fossem erguidas. Deixa eu fazer mexer aqui. Semana passada eu preguei uma mensagem, meus irmãos. De quarta-feira, quando eu estou pregando, eu estou falando sobre Neemias. Escutem, viu? Que palavra tremenda foi aquela. Eu falei sobre o capítulo 5 de Neemias, porque capítulo 5 eu trabalhei sobre a construção das muralhas nos corações. Ouçam, foi extraordinário, modéstia à parte, tá? Eu gostei demais. Eu preguei sobre Neemias esses dias também, glória a Deus. Olha aí, que bênção. E nas quartas-feiras eu tenho pregado, quando eu prego, eu estou pregando sobre Neemias. Amanhã eu vou pregar de novo sobre Neemias. Olha, que legal. Então, voltando, meus irmãos. Então, você vê aqui, tá, vocês acharam, pegou outra versão, pastor? Eu tenho aqui a revista aí, corrigida aqui. Ótimo, leia para mim na revista corrigida, tá bom. Mas ouvindo Sambalat e Tobias, os arábios, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém iam avante, e que já se começavam a fechar as brechas, ficaram sobremodo irados. Tá vendo? Aqui, os arábios, mais uma vez, entrando em pauta, ou seja, os descendentes de Ismael. O pastor Enéas não citou ele, mas eu poderia acrescentar aqui também esse texto. Tá bom, meus irmãos? Os arábios, os habitantes das estepes, possivelmente os descendentes de Ismael. Tá bom? Então, agora aqui, vamos dar mais uma lidinha aqui. Esse texto aí, aqui vale a pena a gente gastar esse tempinho. Arábia de Paulo. Leia para nós, Gil. Em Gálatas 1,17. Em Gálatas 1,17, Paulo afirma: nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez a Damasco. As diversas traduções da Bíblia assim verteram Gálatas 1,17. Primeiro, parti para as regiões da Arábia, Almeida Revista e Atualizada, segunda edição, 1993. 2. Parti para a Arábia, versão revisada, melhores textos, nova versão internacional, de Matos Soares. 3. Parti incontinente para a Arábia, W.C. Taylor. 4. Mas fui à Arábia, Trinitarian Bible Society, Londres, 1948. 5. Mesopotâmia, Neandai in Arábia, Giovanni Diodati, Roma, 1946. 6. Sino que fui Arábia, Ciprano de Valera, 1960. 7. Fui para a Arábia, Cartas para Hoje, J.B. Phillips, Vida Nova, 1994. 8. Fui para a região da Arábia, Nova Tradução da Linguagem de Hoje, 2000. 9. Dirigi-me aos desertos da Arábia, Cartas Vivas, Kenneth N. Taylor, São Paulo Editora Vida Evangélica, 1967. Até aí, por enquanto. Aqui em Strong, olha só que interessante, esse mesmo texto de Gálatas 1,17 diz assim: Arábia, né, no grego, de origem hebraica, aí vem a tradução, terra deserta ou estéril. Uma bem conhecida península da Ásia que se estende em direção à África.
cercada pelo Egito, Palestina, Síria, Mesopotâmia, Babilônia, Estreito da Arábia, Golfo do Pérsico, Mar Vermelho e Oceano Índico. Dando aqui essa ideia de que é uma região propriamente dita. Então, o texto mostra que Paulo fica nessa região. Paulo tem a escola nessa região. Pastor, o cristianismo no Ocidente. Olha que interessante, irmãos. Deus nem sempre vai perpetuar um lugar. Talvez a Arábia deveria ser até hoje, por exemplo, o maior centro teológico do Novo Testamento, que seria a escola paulina. Mas Deus, ele faz questões de mudar o seu fluxo de grupos e essa questão do culto ao território, da localidade, a gente não vai ver na Bíblia. Pode ver, como eu disse, a igreja nasce em Jerusalém, em Israel, mas ela se expande em Antioquia da Síria. Deus permite, por exemplo, que tenhamos igrejas poderosas no Novo Testamento, que é a própria igreja de Roma e a igreja de Éfeso. Então, é como se Deus usasse o seu povo ao longo da história na semelhança de um tabernáculo, que ele é móvel. Por exemplo, irmãos, nós brasileiros hoje somos privilegiados no mundo. Porque hoje o que a igreja do Brasil vive, poucos países no mundo viveram. A gente pode ter muito joio no meio do trigo, mas a gente tem muito trigo abençoado aqui, meus irmãos. São 100 anos de história, para a glória de Deus, com igrejas maravilhosas, denominações maravilhosas, obras para a glória de Deus maravilhosas. Tem muito joio aí, mas guardem isso. Na urina da história, os lixos, eles são urinados, eles são defecados, e tudo que é lixo com a história um dia vai sendo limpado, porque quem cuida da história é Deus, quem limpa a eira e tira o joio do trigo é Deus. Então, a gente não tem que se preocupar muito. A gente tem que se posicionar como profetas, como igrejas, para a gente não ser complacente, mas, ao mesmo tempo, a igreja brasileira, por exemplo, irmãos, ela está vivendo um período maravilhoso. Outra coisa, a igreja americana viveu assim no passado, a igreja da Inglaterra também, a igreja da Alemanha também, da Europa. Então, assim, a gente tem que louvar a Deus, porque o que nós entendemos nesse conglomerado, que parece que o Espírito Santo de Deus tem hora que ele faz assim, eu vou usar tal povo. Esse povo está me dando atenção, e aí ele vai e usa. Alguém já disse, irmãos, guarda isso, nós, como igreja, não geramos avivamento. O avivamento não é fruto da igreja. Vocês vão aprender isso em Histórias dos Avivamentos. A igreja, ela não gera o avivamento. A igreja apenas ora e se prepara para o avivamento. O avivamento é uma intervenção de Deus. Mas lembra do texto que lemos lá em Atos 13? O povo estava unido, debaixo de profetas, de mestre, uma igreja organizada, uma igreja, pode ver que ali em Atos 13 mostra que havia uma organização, era um grupo que se reunia em Antioquia da Síria. A gente não sabe nem que em casa que era aquilo, nem que lugar era aquele, mas era uma igreja organizada, tinha profetas, tinha mestres, tinha líderes e liderados. Mas tinha o que mais? Tinha devoção, tinha piedade, tinha adoração, tinha jejuns, tinha consagração. E o Espírito Santo falava. Então, nós, como igreja, não geramos avivamento, mas a gente pode se preparar para o grande avivamento. Atos 13 é um exemplo disso. Seguir critérios, estar debaixo de autoridades, estar em harmonia, estar em comunhão, estar em piedade, estar em consagração, em adoração e em orações e jejuns. Então, quando a gente faz isso, a gente se prepara para o avivamento. A gente não gera o avivamento. O avivamento não é uma obra da gente. Não é uma obra do pastor, da performance, da denominação. O avivamento é uma obra de Deus. Mas a gente pode se preparar para ele. Porque quando a gente está preparado e ele vem, a gente pega essas ondas. Deus nos usa. Pode ver que na história da Bíblia, na história do cristianismo, na história da igreja, quem estava vivendo uma vida no altar, quando veio o avivamento, essas pessoas foram os profetas, foram os evangelistas, foram as bocas de Deus.
Fazendo o quê? Levando a palavra, vendo as vidas se chegarem a Deus. Eles não são o avivamento, eles não geram avivamento, mas eles desfrutam de quando o avivamento vem. A oração não gera o avivamento, mas a oração nos prepara para o avivamento. Então aqui, Paulo estava na Arábia. Pode ver que a escola de Paulo foi ímpar. A gente não vê outras pessoas indo para a Arábia, até mesmo nas páginas das Escrituras, não é? A gente não vê. No entanto, Paulo foi essa pessoa que foi treinado nesse lugar, e ele foi útil. Então, assim, eu estou fazendo essa ênfase, irmãos, porque o cristianismo do Ocidente vai ser impactado por causa de Paulo. E a escola de Paulo foi a Arábia. Mas a Arábia não se perpetuou. Mas a obra de Paulo se perpetuou. Por quê? Porque mais do que uma região geográfica, é a obra do Espírito Santo na vida de alguém. Isso é fantástico. Não é? Pode ver que nós temos a obra de Paulo, que é o texto. Outra coisa que fantástica é escrever. O poder da escrita. O poder de um livro. O livro transforma gerações. Nós somos abençoadíssimos pelo livro Antigo Testamento e pelo livro do Novo Testamento. Graças a Deus por esse texto sagrado. Pode ver o benefício que é termos esse livro sagrado. Como é importante ele para nós, não é? Então, o poder da escrita, né, irmãos? Uma das armas mais poderosas que existe no planeta é a educação. São livros. E quando eu falo educação e livros, que não adianta você ter livros e não lê-los. Não ter livros e não entendê-los. Então, na educação, você aprende a como discernir, a como ler. Mas a gente tem que ler correto. Então, agora, entre ler muito e ler bem, leia bem. Agora, se você puder ler bem e ler muito, maravilhoso. Né? Então, continua lendo para nós, meu irmão, porque a gente tem que correr mais um pouco. Resta-nos agora saber qual foi a Arábia em que Paulo passou 3 anos, segundo Gálatas 1,17. Para Humberto Ronden, os fatos se passaram mais ou menos assim. O termo Arábia comportava nesse tempo um sentido muito amplo. Abrangia toda a Península Arábica e se estendia até Damasco. E além, até as águas do Eufrates. A alma desse país era formada pelo reino dos Nabateus, chamada Arábia Pétrea. Aretas, o rei dos árabes, Nabateus Vivai. Então, em pé de guerra com Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, ao qual repudiara a sua legítima esposa, filha de Aretas, por amor de Herodiades. Calculou Paulo que nesse recanto se acharia seguro contra esbirros do Sinédrio, que súditos de Herodes dificilmente penetrariam nos domínios de Aretas. Internou-se, pois, o discípulo de Gamaliel num dos ermos que ocupam vasta zona da Península Arábica. Vestido de beduíno, com larga túnica branca, cinto de couro com o kefij, turbante de variadas cores, foi habitar numa caverna, ou pediu agasalho em moderníssima tenda em um dos nômades que viviam na imensa montanha dessas estepes agretes, onde mais tarde se espiritualizam tantos eremitas cristãos. Em Novo Dicionário da Bíblia, W.W. Welson, PhD e professor de literatura bíblica, informa o seguinte sobre a Arábia de Paulo. A Arábia é mencionada apenas 2 vezes no Novo Testamento. Paulo relata como, após a sua conversão, ele foi para a Arábia,
Gálatas 1,17. Nenhum outro relato sobre esse incidente ocorre no Novo Testamento. O local exato para onde Paulo foi é muito incerto, visto que Arábia, para a mente greco-romana, significava o reino dos nabateus. É possível que ele tenha ido para lá, talvez para Petra, a capital. Porque ele foi para lá não é revelado. Quiçá seu propósito tenha sido estar sozinho para comungar com Deus. K. Like sugere que Paulo levou o efeito uma missão de pregação ali, visto que na Epístola dos Gálatas, onde ele menciona esse incidente. A antítese não é entre conferência com cristão de Jerusalém e conferências com Deus no deserto, mas antes obedecer imediatamente a sua comissão de pregar aos gentios e ir a Jerusalém para obter autoridade e fazer tal. Aqui está muito jóia. Esses textos que o pastor Enéas está citando, ele está aqui replicando comentários de várias autoridades. Não importa o lugar geográfico, até porque a dimensão territorial é imensa. O importante é que ele foi. O importante é que ele fala, o importante é que ele esteve. As discussões, os estudos vão dar margem para vários pesquisadores. Então, essas informações são úteis para a gente poder aprender com esses eruditos. Mas de uma coisa é certa, ele foi para essa região, que era uma região deserta, para aprender diretamente com Deus. É essa a ideia central que o texto bíblico quer nos deixar. E ali Deus foi tratar com Paulo, dando essa ideia do esvaziamento, quando o pastor Enéas faz essa citação aqui, que ele foi comungar, dando essa ideia de consagração. Paulo foi ali reaprender de Deus. Sabe aquela ideia, irmãos? Paulo foi versado em toda a lei dos fariseus. Assim como Moisés foi educado no Egito, Moisés precisou de 40 anos para se esvaziar do Egito. Paulo precisou de 3 anos para se esvaziar dos seus conceitos e para reaprender de novo. Essa é a história da nossa vida. Aqui é o deserto de Paulo, que dá a base para a teologia de Paulo, que dá a base do crescimento de Paulo. Tá bom, meus irmãos? Estou gastando esse tempo aqui, porque talvez você fale assim, mas pastor, o senhor está falando tanto da Arábia. É verdade, estou falando muito da Arábia. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo vai ser esse gigante, e por causa dessa experiência vai abalar o mundo. Vai ser o pregador dos gentios, vai chegar no Ocidente, e essa mensagem chegou até nós hoje, né? E a gente é grato por iniciativas como a de Paulo. E porque, quem sabe, a história de Paulo pode ser parecida com a nossa. A gente precisa de momentos de quietude, momentos de preparação. Deixa eu só fazer uma citação aqui que vocês vão aprender em História dos Avivamentos. John Wesley estava em Oxford. Ele fez teologia em Oxford. Ali ele começou o clube chamado Clube dos Santos. E ele viu que existia um garoto, não da nobreza, mas que estava ali entre eles, que entrou até mesmo como bolsista. E o bolsista nos dias de Wesley, ele era mais ou menos uma pessoa que ele tinha aptidão intelectual, mas ele era pobre. Então, o bolsista ia trabalhar para os filhos dos ricos em Oxford. Então, ele ia ajudar, ele ia servir. Mas havia um bolsista notável, que era o Whitefield. E o Whitefield, por exemplo, irmãos, ele tem uma experiência de conversão poderosa, ele faz parte do Clube dos Santos, mas logo depois de algum tempo, ele também entra em crises profundas. E ele praticamente fica quase que em depressão e até sai da faculdade. Depois de algum tempo, para ele não perder a bolsa, tanto John Wesley quanto Carlos Wesley vai atrás de Whitefield e traz ele de volta. E ali ele se retoma aos estudos, ali ele se forma e ali ele é curado na sua plenitude e das suas crises. E tanto John Wesley quanto Whitefield, que eram formados em Oxford,
eles começam essa obra linda de evangelismo, tanto na Inglaterra quanto na Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Ambos são as tochas que Deus vai incendiar a América. Mas olha que interessante. Wesley também teve os seus momentos de caos, os seus momentos de crise. Ele aprendeu com os moravianos. E Whitefield teve os seus momentos de crise, seus momentos de conflito com ele mesmo, tanto é que ele praticamente para a sua universidade, porque ele ficou passando por um período de consagração, de busca a Deus, onde ele tinha sido impactado por um livro de um teólogo que falava algo como, por exemplo, que a salvação é pela graça, e aquilo confundiu a cabeça deles, porque nos dias de Wesley e Whitefield, o evangelho na Inglaterra era também um evangelho onde você tinha que fazer muita obra. E Whitefield ficou com uma confusão muito grande, porque ele era um menino muito prendado, muito polido, muito educado, muito sábio, mas Whitefield, quando viu essa pregação de que as obras elas não geravam salvação, ele entrou em crise, e essa crise ele teve que passar por esse deserto. Perceba, é um deserto da Arábia. É um deserto da Arábia. Os moravianos foi uma Arábia para Wesley. Esse autor que Whitefield o leva ao conflito, talvez você pastor, mas que deserto ruim é esse? Não, meu irmão, nem todo deserto é ruim. Tem vezes que a gente vai passar, seja pela saúde, seja pelo desemprego, seja por uma crise. São os nossos desertos. Então, por isso que eu estou gastando esse tempo com vocês, entendeu, irmãos? Dando ênfase no colegiado desse homem que, para nós, no Novo Testamento, é fantástico. Tá bom? Deixa eu ler aqui rapidinho. O Dr. W.C. Taylor declara: fui-me embora para dentro da Arábia, é o que Paulo realmente escreveu. Parece uma viagem considerável. Não sou dogmático em pensar que ele foi ao Sinai. A península sinaitica estava longe de Damasco. A jornada era sempre perigosa para viagens sem escolta. E no ano 37, a data mais provável para a conversão de Paulo era quase impossível por causa da guerra entre o rei Aretas e os romanos. Taylor prossegue. A Arábia, ele agora é impelido pelo Espírito, como Cristo foi impelido para o deserto. E o rabi, que se sentara aos pés de Gamaliel, sentado agora aos pés de Cristo, se torna o grande mestre da igreja, interpretando o cristianismo no sentido de ser uma religião universal. Essas palavras aqui de Taylor é fantásticas, irmãos. Taylor é um dos grandes pensadores e teólogos da antiguidade. É uma autoridade. O que eu queria destacar é essa ideia aqui. Paulo, quando eu falei há pouco que Paulo faz as definições, irmãos, uma das coisas mais difíceis para nós é fazer a definição. Por exemplo, o que significa o batismo? O que é o batismo? Vamos lá. Qual é o significado teológico do batismo? Iniciação na vida cristã. O que mais? Morte, ressurreição com Cristo, arrependimento. Quem foi que deu essa definição, essas definições? De iniciação, de morte, sepultamento e de ressurgimento. Paulo. Fantástico. Igreja, o mistério que estava oculto. Quem foi que deu a definição? Paulo. Pregação do evangelho, a salvação pela graça. Quem foi que deu a definição? Meu irmão, O próprio reino, né? Não é comida, não é bebida, justiça, entendeu? paz, alegria no Espírito. Quando a gente começa a entender a grandiosidade de Paulo no Novo Testamento, é fora do comum, meus irmãos. É que Paulo ele era tão grande, mas tão humilde, que ele sai de cena, ele glorifica Cristo. Ele é um instrumento do Espírito glorificando Cristo. Mas vamos agora aqui olhar para o homem Paulo, que foi essa pessoa que codificou o Novo Testamento. Irmão, fruto do Espírito, fruto da carne, Paulo. Porque Jesus, ele fala que a árvore tem que produzir bons frutos, mas Paulo vem e fala do fruto do Espírito, do fruto da carne. Paulo vai falar sobre a ressurreição dos mortos. Paulo vai falar sobre a volta de Cristo.
Paulo vai falar sobre o arrebatamento da igreja. Jesus falou do arrebatamento da igreja, os apóstolos falaram. Mas perceba, tudo que eles falaram lá, de uma forma maior e macro, Paulo vem aqui e ele define. É extraordinário. Por isso que eu estou sendo enfático aqui da escola de Paulo. E por que eu estou sendo enfático, meu irmão? Olha, guarda isso no seu coração. O deserto da Arábia para a sua vida é o tesouro de Deus para o seu ministério. Guarda isso no seu coração. É assim. O deserto da Arábia para Wesley foi um, para Whitefield foi outro, para Moody foi outro, Billy Graham foi outro, Pastor Enéas foi outro. Para você vai ser um, para mim vai ser outro. Para Paulo foi esse. Louvado seja Deus. Tá bom? Continuando, Taylor segue mostrando o valor da Arábia para Paulo. Esta é a cadeia de provas de sua independência dos 12. Cristo foi o mestre de Paulo, não Pedro, Tiago e João. Damasco foi o berço espiritual de Paulo, não Jerusalém. Paulo estudou na teologia na Arábia, não em Jerusalém. Paulo visitou os 12 como colega, não como discípulo. Paulo discutiu o evangelho com os demais líderes, como sócio na evangelização mundial, e não como enviado deles. Paulo corrigiu as imperfeições deles na aplicação dos princípios evangélicos. Paulo demonstrou em Jerusalém a autenticidade do seu evangelho e pelo notório caso de Tito venceu toda a oposição. Ele afirma mais ainda: naturalmente, não insistimos que Paulo esteve nos sinais apenas por motivos sentimentais. Existem razões sólidas. A Arábia é, por ele mesmo, identificada como Sinai na alegoria de Gálatas 4, 21 a 25. 2. A pronúncia de Sinai pelos árabes como Agar, Gálatas 4, 25. Paulo chegaria a saber lá na vizinhança e não em outras partes. Fosse ao pé do Sinai ou mais longe, Paulo, sem dúvida, contemplar o Sinai na sua meditação. Viu que o Calvário sobrepuja e eclipsa o Sinai e faz este desaparecer com os seus relâmpagos e ameaças. Hebreus 12, do 18 ao 22. Seriam mais vivas estas meditações nas vizinhanças. Crisóstomos e outros alegavam que Paulo evangelizava no deserto, isto é, porém, declarado, nem é provável. E aqui, irmãos, essas citações só enriquecem tudo o que eu quero dizer sobre a vida desse grande homem de Deus. Eu poderia continuar lendo aqui. Vamos continuar lendo, falta só mais esse pedacinho. Lightfoot, pois, num estudo especial sobre o assunto, parece ter razão em dizer: assim no deserto do Sinai, como no Monte da Transfiguração, se encontraram 3 dispensações, como se fosse uma só. Aqui Moisés recebeu as tábuas da lei, do meio do fogo temporal e espesso negrume. Aqui, de novo, Elias, profeta típico, escutava a voz de Deus e partiu refrigerado para a sua missão de justiça. E, finalmente, aqui, na plenitude dos tempos, São Paulo, o maior pregador, daquele de quem a lei e os profetas falaram, ficou fortificado e santificado para a sua grande obra. Foi instituído tanto na largura como no comprimento da sabedoria de Deus e foi transformado de campeão de uma tradição intolerante e estreita para ser o apóstolo de grande coração aos gentios, como Lightfoot sobre Gálatas, página 89. Então, a Arábia de Paulo deve ter sido numa cidade do reino nos Nabateus, ou em algum lugar na imensa península do Sinai, entre Cades Barneia e o Monte de Moisés. Aqui, esses outros comentaristas estão defendendo que a Arábia pode ser o deserto do Sinai também. Alguns acham difícil, por causa da guerra, que foi mencionada há pouco, mas outros vão defender que foi. Irmãos, eu só sei o seguinte: Jesus se revelou, ele aprendeu, foi à escola do Pai. E olha, irmãos, se a gente puder na nossa vida ver um anjo, abre aspas aqui, contemplar um anjo, ver Miguel, ver Rafael, um anjo da parte de Deus, já se sinta agraciado.
Mas se a gente puder ver Jesus, o Cristo ressurreto, pelo amor de Deus, o que é isso? Estou aqui falando abertamente, ver um anjo, não dando aquela ideia mística. Mas sejamos honestos, irmãos. A gente não precisa disso, a gente não precisa de anjo para crer em Deus. A presença do Espírito Santo já é maravilhosa. Mas sejamos francos aqui. Quando a gente já tem um culto poderoso, onde a presença do Espírito Santo de Deus é maravilhosa, a gente já fica embriagado do Espírito Santo por dias, não é assim? Agora, poder ver como Daniel viu um anjo, como José e Maria viram, é algo fantástico. Como foi Manoá, pai de Sansão, ou como o próprio Jacó. Sejamos honestos. Só Moisés mesmo para dizer que, não, Senhor, não me envia o anjo, não. Se o Senhor está mandando anjo, eu quero a tua presença. Só Moisés para dizer uma coisa dessa. Sejamos honestos, irmãos. Se fosse eu ali no lugar de Moisés, eu falo, tá bom, Jesus, tá bom, Senhor. Quem é que o Senhor vai mandar? Rafael, tá bom, beleza. Eu estaria feliz, sendo franco aqui com os irmãos. Moisés me ensina algo além da conta, né? Não, Senhor, se o Senhor vai mandar um anjo, então pode mandar ele voltar. Deixa ele cantando glórias a Deus e aleluia, santo, santo, santo aí na tua glória. Porque se o Senhor não estiver aqui comigo, então não interessa. Moisés esses camaradas são demais, gente, são demais, é ou não é? São demais. Sejamos honestos, irmãos. Poder ter uma visão que, como teve Ananias. Ananias vai até a casa, a rua direita, e você vai lá encontrar com alguém chamado Saulo, e ali ele conversa. Já é uma bênção ter uma visão, irmãos. Uma visão de Deus, uma visão de fato. Eu não estou falando de profetada, não estou falando de sonho de barriga cheia, de quando a gente come feijoada e sonha um monte de coisa. Não, estou falando visão mesmo, como de Pedro vendo, né, o lençol descer, e ali você vê coisas sagradas. Isso é uma bênção, irmão. Sejamos honestos. Poder ter a visitação de um anjo, como foi Pedro, quando ele estava preso, e ali o anjo abriu as portas e tirou ele para fora. Fantástico, irmãos, é fantástico. Agora, irmãos, pensem assim: você poder um dia, ou eu, o próprio Cristo ressurreto, se revelar para mim, para você, e ali, olha, falar algumas coisas. Quem sabe dar o roteiro do nosso ministério, da nossa vida. Ô, meu irmão, se eu não infartar na hora, eu vou ser o homem mais feliz do mundo. A graça já nos basta, mas sejamos honestos. O Cristo ressurreto vem falar conosco. Olha, você, meu servo, eu tenho essa obra para você. Você vai ficar tantos anos em tal lugar, depois eu quero você em tal lugar, e você vai fazer tal. Ô, meu irmão, sejamos honestos. A vida cristã já é um tesouro, a salvação já é uma pérola, ser um ministro do evangelho já é maravilhoso, mas poder ter uma experiência dessa é algo inenarrável, imensurável, indescritível, inimaginável. É ou não é? Paulo ficou 3 anos com o mestre. Paulo caminhava com o mestre. Depois que ele dialoga com os apóstolos, ele fala em pé de igualdade. E detalhe, irmãos, os apóstolos validam Paulo. Os apóstolos diziam ali, escreve coisas difíceis, que até nós temos dificuldade de compreender, dizendo assim, respeitem, 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 porque ele foi separado pelo dedo do Nazareno, pelo propósito do Nazareno. É fora do comum, é extraordinário. Então, assim, né, seja onde for, não importa, ele aprendeu com o rei. Eu estou sendo enfático aqui, porque se de toda essa aula de hoje, o nosso coração for desafiado de querer ter um encontro com o rei, porque ser ministrado por um homem de Deus é um privilégio. Eu sei que Deus está falando ao coração de vocês, como Deus falou ao meu coração, como Deus me ensinou por meio de muitos homens. Mas poder aprender diretamente com o rei é indescritível, é inimaginável. E percebam, quando eu aprendo diretamente com o rei, eu não me torno melhor do que as pessoas. Eu me torno servo das pessoas. Paulo aprendeu direto com o rei e ele não se tinha como o melhor dos apóstolos. Pode ver que ele fala que dos apóstolos ele era o menor. Mais para frente, esse é o primeiro texto que Paulo fala sobre a vida apostólica. Foi feita uma pesquisa dessas 3 descrições de Paulo. Que Paulo, olha que interessante, ele se converte,
ele vai para a sua escola e ele aprende o caminho da humildade. E ele escreve nas suas cartas, e quando ele escreve nas suas cartas, ele demonstra que todo esse ensino o levava a servir a igreja. E quando ele se confronta com os apóstolos, ele diz: dos apóstolos eu sou o menor. Passam-se alguns anos, Paulo vai dizer numa outra carta, e ele vai comparar que dos discípulos ele é o menor. Dos santos ele é o menor. Passa-se mais tempos e quando ele vai escrever as suas cartas pastorais, que é já aí ali as cartas das prisões, que já são as últimas, ele fala assim que dos pecadores ele é o menor. Perceba, Paulo, quanto mais o tempo passa, ele não se torna mais angelical, ele se torna mais humilde. Extraordinário, meus irmãos, extraordinário. Hoje, se uma pessoa realmente tem uma experiência com o Nazareno, ele não se torna a quarta pessoa da Trindade, ele se torna uma pessoa que, ao longo dos anos, ele se quebranta e ele vai vivendo essa humildade, porque o verdadeiro cristianismo não nos diviniza, o verdadeiro cristianismo nos faz sermos pessoas mais humildes. Então, eu deixo aqui essa ênfase a vocês, porque eu até passei da hora já. E agora eu queria concluir aqui, irmãos, né? Então, na Arábia de Paulo deve ter sido uma cidade do reino dos Nabateus ou em alguma da imensa península do Sinai, entre Cades Barnea e o Monte de Moisés. Foi um lugar calmo, solitário e convidativo à comunhão com Deus. Talvez ele tenha morado em tendas com algum conhecido e fabricado tendas para garantir sua manutenção. É possível que tenha pregado a palavra e ganhado algumas almas para Cristo. Seu objetivo principal, entretanto, foi sentar-se aos pés de Cristo e harmonizar lei e graça, preparando-se, assim, para ser mestre dos gentios na fé e na verdade. 1 Timóteo 2,7. Tá bom, meus irmãos? Eu vou parar hoje por aqui, meus irmãos, porque eu tenho aquela reunião com os pastores e já começa às 10 horas e já deu 10h20. Então, eu vou terminar aqui a gravação agora. Hoje a gente não vai ter aquela parte extra, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Ok, pastor. Combinado. Então, deixa eu parar aqui a gravação, mas assim, antes de parar a gravação, eu queria dizer isso. Que Deus reserve na nossa vida momentos tão sagrados como foram os momentos dos apóstolos, dos discípulos, e como foram os momentos desse grande servo de Deus, que é Paulo. Que Amém. possamos viver na nossa Arábia, para que a gente possa ser instrumento de Deus, como foi Paulo, entre muitos. Tá bom, meus irmãos? Amém, Deus pastor. abençoe. Querem comentar alguma coisa antes de terminarmos? Não, pastor, ok. Da minha parte também não. Tá tranquilo? Então tá bom, meus irmãos. Deus abençoe e que o Senhor continue cuidando de todos nós, tá bom? Amém. Uma semana abençoada. Não Fique com esqueçam Deus. de fazer aquela prova que eu passei para vocês, sim. hein? Tá bom? Caprichem. Que Deus Ok. abençoe. Até semana que vem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Abração Fique para com vocês. Deus. Graça e paz a todos. Graça e paz e boa noite, irmãos. Boa noite.